Oi, gente. Boas-vindas, né? A nossa primeira parte da aula sobre métodos e técnicas de pesquisa. A gente divide esse conteúdo em dois momentos, porque é um conteúdo, assim, denso e nem sempre ele é muito ah, fácil, né, de ser apreendido na primeira vez. Então a gente volta na aula sempre que for preciso para encontrar as coisas que vão nos ajudar nesse processo do delineamento de temas e para uma proposta de pré-projeto de pesquisa para o próximo semestre, né? O conteúdo da primeira parte gira em torno de três grandes questões: a pesquisa nos cursos de graduação, a questão que gira em torno da ideia, da questão e da literatura, e o planejamento para que isso seja feito. Na semana seguinte, a gente vai ter a segunda parte, em que a gente tem um número maior de conteúdos, mas são conteúdos mais direto ao ponto, né? E que a gente não vai precisar agora na disciplina de introdução ao trabalho de investigação, apenas para o desenvolvimento do TCC propriamente dito, né? Então, a partir da segunda etapa desse conteúdo, a gente vai ver sobre métodos e decisões, a coleta e análise de dados, processos, avaliando o nosso pré-projeto, questões éticas, o futuro das pesquisas e um pouquinho sobre referências, né? Quais são os objetivos dessa dessa dupla, né, de videoaulas, digamos assim? Apresentar uma visão geral de abordagens de pesquisa em nível de graduação, orientar os primeiros passos no desenho de um pré-projeto de pesquisa, auxiliar na formulação de perguntas de pesquisa, apresentar os usos da revisão de literatura para o seu processo. No panorama em relação à função da pesquisa na graduação, a gente tem três grandes grupos, né? A gente tem a situação entre a utilidade da pesquisa para a vida pública, né? A vida em sociedade, o desenvolvimento epistemológico, né? Que é o que deriva o que é o conhecimento, e limites típicos e características de cada tipo de pesquisa e principalmente as pesquisas que nós esperamos que aconteça em nível de graduação. Às vezes a gente vem com uma carga de peso com uma referência que seria mais apropriada talvez para um mestrado em alguns momentos, né? Então, nessa relação entre pesquisa e a vida pública, as tomadas de decisão são essa fase bem complicada, né, do nosso processo. Normalmente, no design de moda, a gente acaba se voltando para a pesquisa social, já que a nossa área está conectada ao modo de viver das pessoas, né? É muito bom a gente sempre ver as pesquisas que são publicadas a respeito da área da saúde, para a gente ver mais ou menos os perfis daquilo que atende a essa vida pública, né? E isso a gente pode acompanhar, inclusive, pelos noticiários, né? A gente sai um pouco daquilo que a gente começa o semestre falando, né? A questão das nossas impressões, aquilo que a gente pensa a partir de nós mesmos e nós mesmas, né, ao que vai se constituir de fato em um saber. E a questão das ciências sociais aplicadas, das quais a gente faz parte, né? Pensar na análise de problemas, tentar pensar a partir do particular para o geral, ou seja, se eu fizer uma pesquisa sobre mim, para mim mesma, às vezes isso pode ficar meio questionável, né? E pensar sempre que na vida, de uma maneira geral, é muito difícil a gente conseguir viver isolado na atualidade, né? Então a gente precisa sempre ter em foco que o papel da universidade pública e da pesquisa na graduação na universidade pública tem como principal função beneficiar essa sociedade que nos mantém, né? Então, o que é conhecimento, né? Vamos pensar a partir de um problema científico muito atual, que seria a pandemia do coronavírus, né? Vamos pensar em vários tipos de publicação que começaram e continuaram a ser publicadas, e nos parece que à medida que as coisas vão aumentando, vão mudando dentro de panorama, a gente vai vendo que tem variações do vírus e etc, né? Então, lá no início, quando começou essa divulgação na imprensa, né, em janeiro de 2020, a gente
estava muito preocupado com os sintomas, com a progressão da doença, com a frequência, com o perfil de quem estava doente. Depois a gente vai descobrindo outros tipos, outras delimitações de pesquisa que avançam a partir desse conhecimento inicial, né? Inicialmente, a gente geralmente acaba recorrendo à descrição nas nossas pesquisas para nos ajudar a entender mais de um assunto, explicar esse assunto e aplicar essa pesquisa na vida do cotidiano, né? O que seria o mundo ideal, né? Dentro desses limites, tipos e características da pesquisa na graduação. O ideal seria que as políticas públicas fossem baseadas nisso, né? Ou seja, a universidade faz a parte dela, mas a gestão pública precisa fazer a deles também, né? E as pesquisas no Brasil, por exemplo, elas são publicadas gratuitamente, principalmente considerando o âmbito das universidades públicas, né? O estudo de fenômenos com base em dados é uma outra questão que complica em alguns momentos, né, o andamento da pesquisa. Testar e documentar essa construção de conhecimento é uma das funções, né, é uma das características dessas pesquisas. E para que isso aconteça, a gente precisa não apenas de suporte, mas também de divulgação e de conhecimento. Ou seja, se a cada pesquisa a gente tiver que reinventar a roda, a gente não caminha, né? A gente precisa ter um piso sólido de onde a gente vai pisar, né? E não existe, é tentador a gente pensar nisso, né? Mas nem Albert Einstein conseguiu e nós também não vamos conseguir, provavelmente. Não existe uma teoria de tudo universal. A gente sempre vai ter que partir de um problema que nos vai parecer, a princípio, que não é tão grande. À medida que a gente vai pesquisar o panorama desse problema, a gente vai descobrir que ele é grande sim. E aí a gente vai precisar ir delimitando para a gente dar conta do assunto dentro dos tempos de pesquisa que nós temos, né? E a gente tem alguns tipos, né? Basicamente a gente fala em pesquisas quantitativas e qualitativas, e na área da moda a gente tende a uma predominância do qualitativo, né? O que seria a diferença primordial entre essas duas pesquisas, né? A gente tem a teoria ou conteúdo ou conceito na pesquisa quantitativa como um ponto de partida para ser testado e na pesquisa qualitativa como um ponto final a ser desenvolvido. A seleção do caso ou das amostras, né, a gente tem na pesquisa quantitativa um objetivo de representação, né, uma amostragem. A gente precisa ter aquelas fórmulas em que a gente vai descobrir que porcentagem da população pode corresponder a essa representação de fato, né, porque é impossível pesquisar todos os milhões de brasileiros ao mesmo tempo. Na pesquisa qualitativa, a gente já tem intencionalmente uma seleção mais refinada, digamos assim, do ponto de vista de que a gente não consegue fazer grandes formulários e analisar esses grandes formulários e essa grande quantidade de dados num trabalho de graduação, por exemplo, né? A coleta de dados na pesquisa qualitativa ela precisa ser padronizada e a gente precisa encontrar na pesquisa qualitativa alguns padrões também, mas essa coleta é um pouquinho mais aberta, né? E a análise dos dados na quantitativa é predominantemente estatística e na qualitativa um pouco mais interpretativa. A generalização, em ambos os casos, a gente tem um sentido estatístico para essa representação numérica, né? Mesmo da população, e no caso da pesquisa qualitativa a gente tem em um sentido teórico, né? Principalmente considerando esse grupo através do qual a gente vai desenvolver essa pesquisa, né? Pensando que a gente tende a usar a pesquisa qualitativa, é bom a gente lembrar que essa pesquisa tem sido muito feita em várias áreas e principalmente, né, na área do design, na FAV, aqui na Faculdade de Artes Visuais, a gente vai ver isso acontecer com muita frequência, né? A gente vai ter algumas questões que são importantes. Se a gente fosse fazer uma pesquisa quantitativa, talvez a gente precisasse definir uma hipótese, né? No nosso caso, provavelmente perguntas norteadoras serão mais apropriadas, né? O que é estudado exatamente? Qual é o tema e qual é a questão central da sua pesquisa, né? Como é garantido que a pesquisa realmente investigue o que supostamente deva ser investigado? Aqui a gente vê que o autor, né, e o Wu e Flick é um dos autores mais publicados no mundo, em vários idiomas e etc. Ele vai se reunindo, né,
com esses pesquisadores e pesquisadoras mundo afora, ele vai publicando livros em vários idiomas e coletâneas, né? E cada capítulo traz alguns exemplos. Nesse caso, é um livro inteiro escrito por ele, né? Como uma introdução à metodologia de pesquisa, e tá lá no drive da disciplina pra gente, né? A gente vai pensar como que esse estudo é planejado, que concepção é aplicada a ele, como que ela é construída e como possíveis problemas podem ser evitados. Aqui no segundo grande ponto, né, a gente já vê que a gente prevê que problemas vão acontecer e é tranquilo que isso ocorra. O processo da pesquisa é que vai nos contar como a gente vai lidar com isso, né? O que está representado no que é estudado, né? Por exemplo, se eu for falar sobre toda a população indígena no Brasil, talvez seja um campo perigoso, né? Porque a gente tem várias comunidades de várias etnias, com vários idiomas, em distintas regiões do país, com costumes diversos, né? E etc. Então a gente precisa ser cuidadoso na hora que a gente vai dizer aquilo que a nossa pesquisa representa, né? Quais reivindicações de generalização são feitas e como elas são resolvidas, né? Como que se dá essa execução do estudo? Ela é eticamente íntegra e teoricamente fundamentada? Aqui, geralmente, quando nós formos trabalhar com entrevistas, a gente vai precisar se preocupar um pouco mais com isso, né? Quem participa da sua pesquisa está protegido de qualquer uso inadequado dos dados que se referem a eles? Qual que é a perspectiva teórica do estudo, né? Quais são as suas bases? Em que conceitos? Em que definições? Em que corpos de pesquisa você está sustentando o seu desenvolvimento, né? Que reivindicações de métodos são feitas e como você resolve esses problemas? Quais são os critérios que você aplica? Claro, gente, no pré-projeto de pesquisa vocês não vão precisar responder exatamente a cada pergunta, mas isso são perguntas norteadoras para nos orientar a isso, né? Como que você vai apresentar os resultados, as maneiras com as quais eles foram produzidos. A gente precisa se preocupar um pouco com essa questão, um pouco não, muito, né? Com a questão da transparência, sem expor as pessoas que estão contribuindo, né, com a pesquisa. O procedimento escolhido é convincente, né? Ou seja, a gente pode ousar na escolha dos métodos, mas quanto mais ousado a gente for, mais tempo a gente vai demorar. Eu tenho esse tempo, me interessa isso, né? E o estudo atinge o grau de generalização que foi esperado? Ele faz sentido para pelo menos algumas pessoas nesse mundo, né? Então seria basicamente por esse caminho que a gente vai delimitar esses temas para a gente fazer essa proposta de pré-projeto, né? Agora a gente vem falar um pouquinho sobre a questão da pesquisa, a ideia e a literatura. Como que a gente vai pensar nesse sentido, né? Então aqui eu estou me referindo exatamente à atividade 6 do delineamento temático, e eu vou usar um exemplo que está no nosso livro, tem vários ali, mas a gente vai usar o exemplo da pesquisadora Rothschild, né? Ela estava muito incomodada, né, com algumas questões a respeito da relação das pessoas com a emoção. Então a gente imagina que na hora que eu falo emoção, pessoas têm uma infinidade de milhões de coisas pra gente pensar, né? E aí, a partir desses ambientes de trabalho e dessas pesquisas no ambiente corporativo, né, que ela estava fazendo, ela vai pensar um pouco sobre essa questão da comercialização das emoções humanas, né? Ou seja, além de comercialização de bens e serviços, a gente também tem tido essas transações emocionais, digamos assim. E ela queria saber como as pessoas lidam, né, com essas emoções. Então ela vem de um interesse pessoal para um interesse social, né? Um incômodo pessoal se tornou a pesquisa dela. E o que ela queria descobrir, né? Ela queria descobrir o que afeta as pessoas. Então ela decidiu explorar a ideia de que a emoção funciona nas pessoas como um mensageiro de si mesmos, né? Um agente que nos dá um relato imediato sobre a conexão entre o que a gente está vendo e o que esperávamos ver. E nos diz o que achamos que estamos prontos para fazer a respeito, né? Aquele meme, né? Expectativa e realidade. É aquilo em relação às emoções humanas, né? Aí ela precisou delimitar um público, né? Até mesmo para ela conseguir fazer esse trabalho com as pessoas. Então ela determinou que o que ela precisava
seriam de pessoas que trabalham em constante contato com o público. E aí ela pensou em comissários de bordo e cobradores de transporte público, né? E de que maneira, nesse treinamento e nesse cotidiano, eles reprimiam ou induziam as suas emoções nesse contato com o público. Nesse sentido, a gente pode pensar em grandes termos, né? No caso desse exemplo, a gente tem um problema que parte de uma observação do cotidiano. E aí, para saber um pouquinho mais sobre isso, né? Porque às vezes a gente tem algumas preocupações que são muito fora da casinha, né? Ou talvez muito generalistas, ou talvez muito filosóficas, né? E não são coisas factíveis. A gente vai descobrir um pouco isso na hora que a gente vai descobrir. Lembrem-se que é muito raro a gente descobrir exatamente o que a gente quer pesquisar no primeiro exercício. E a gente vai refazer. A construção, nem tudo que a gente escreve agora a gente vai aproveitar depois, no sentido de que vai estar literalmente escrito no meu texto, mas vai ser útil no sentido de desenvolvimento de experiência, né? Então a gente vai procurar dados sobre esse assunto. Vamos pesquisar literatura, vamos ver teorias que não foram testadas, perguntas que não foram feitas, lacunas e etc. Vamos também observar lá essa leitura dinâmica, né, para a gente conseguir abordar uma literatura consistente, pensar lá nas considerações finais dos estudos, que geralmente os autores e as autoras indicam questões que as pessoas estão conscientes de que elas existem, mas de fato esse não era o assunto dessas respectivas pesquisas, né? Então as próprias pesquisas elas indicam novos caminhos de pesquisas que as suas pesquisas indicaram, né? Quais são as características das questões de pesquisa, né? A gente precisa pensar que responder a mesma questão que todo mundo já fez, no mesmo local, com o mesmo público, com o mesmo método, vai ficar um pouco repetitivo. A gente precisa sempre se preocupar com o avanço do conhecimento atual, né? Para isso, a gente precisa ter passado, né, compreendido o panorama do meu tema, do meu assunto de interesse e tentar ter o máximo de clareza possível e foco. Nessa busca, a gente vai encontrar muita coisa interessante e a gente se desvia muito do caminho. Então, essa coisa de abrir o foco e fechar esse foco é muito importante nesse processo também. E a gente parte de algumas questões básicas, né? De que tipo a sua pesquisa, a sua pergunta é? Qual que é a estrutura daquilo que você está perguntando? Esse fenômeno que você está pensando é recorrente? É uma coisa que você percebe em um grupo específico, em um dado local, numa dada transação econômica? Quais são as suas causas? Quais são os seus processos? Quais são as suas consequências? E quais são as estratégias das pessoas ao lidarem com esse assunto? Então a gente precisa ter em mente que, no fundo, essas questões de pesquisas elas acabam se desdobrando em dois grandes grupos, né? Esse estado da arte, a situação da pesquisa e, no caso, o processo do desenvolvimento da pesquisa, né? Quando a gente vai pesquisar sobre o estado da arte desse tema, a gente vai se preocupar em buscar o que já se sabe, com que frequência que isso é dito, né? A gente sempre precisa lembrar que com frequência a gente tem temas da moda, né? E aí às vezes eles voltam. Isso aconteceu com o livro didático, isso acontece com a cultura urbana, né? E tudo mais. E quem é atingido por isso, né? E onde? Isso é um fenômeno inteiro. Por exemplo, se a gente pensar aqui na cidade de Goiânia em relação à moda, a gente pode estabelecer um padrão inteiro para uma cidade? E quais seriam esses processos? Quando a pesquisa diz respeito aos processos, né, as coisas que a gente vai fazendo enquanto a gente está estudando ou enquanto a gente está pesquisando, elas dizem respeito a esse desenvolvimento, o que causou, por exemplo, os motivos, as motivações, as origens daquilo, né? Como que isso funciona e o que mudou. Porque às vezes a gente tem assuntos que, inclusive, mudaram a nomenclatura, né? E a gente precisa estar sempre atento a isso também, né? Quais são as consequências dessa minha pesquisa, né? O que é que ela proporciona?
exemplo bom para tudo isso é o IBGE, né, que vem geralmente com algumas pesquisas que nos parecem repetitivas a cada edição, mas ao mesmo tempo elas vão nos revelando como que a população vai ou se mantendo a mesma ou mudando, como que a situação de vida das pessoas vai se alterando e etc, né? Então, ao mesmo tempo que possa parecer para um grupo de pessoas desnecessário que a gente saiba o perfil da população, é através disso que a gente vai conseguir, ou pelo menos deveria conseguir, desenvolver políticas públicas para melhorar a vida das pessoas, né? As instituições, elas servem para isso, né? Embora muita gente renegue, a gente sabe que elas têm uma função, elas não existem à toa. Então, por exemplo, se eu preciso desenvolver um determinado tipo de adereço para pessoas com LER, vamos supor, né? Então aí vai uma pessoa da moda, vai uma pessoa aí do desenho industrial, a gente precisa consultar as pessoas da saúde e vamos fazer essa intervenção a partir do público, né? Eu preciso saber qual que é a faixa etária das pessoas que moram em Goiânia, se eu vou produzir um produto, eu preciso saber como é que vai ser a vendagem disso, o lucro, o retorno, em quanto tempo, como que vai ser meu público. Eu posso contar com a população que mora em Goiânia, ou eu vou precisar contar com essa coisa mais online, né, pro Brasil inteiro. Então, para que isso aconteça, geralmente a gente pode se voltar e tendo estudos publicados por instituições respeitáveis, é importante porque a gente não precisa coletar esses dados, né? Então, assim, a gente pode citar outras pesquisas nas nossas pesquisas para a gente não ter que partir do zero toda vez que a gente vai trabalhar, né? Então, um exemplo de uma grande questão, né? Vamos imaginar agora, nesse período horroroso de guerra, né? A gente pode pensar em migração, né? Um assunto que está sempre em voga. E de 2013 para cá, a coisa foi ficando cada vez mais complicada por inúmeras razões, né? Então, vamos pensar como seria a situação de vida dos imigrantes do Brasil. Então, essa seria a minha área de interesse, né? O que caracteriza essa situação, né? O que eu quero saber? Porque situação é muita coisa, então eu preciso desenhar exatamente o que eu estou buscando aqui, né? Ainda está muito amplo. Então, justamente, eu preciso apontar o dedo e pensar. Quais são os imigrantes, né, que existem aqui no Brasil? O imigrante europeu, branco, tem as mesmas condições do imigrante venezuelano, por exemplo, que a gente vê com muita frequência, né, aqui em Goiânia, inclusive. Quais são as situações de vida? O que eu quero saber? Eu quero saber de saúde, eu quero saber de direitos, eu quero saber como a pessoa mora, eu quero saber como essa pessoa se veste, eu quero saber se essa família está, as crianças estão na escola. Então, tudo isso são questões diferentes sobre a situação de vida, né? Ai, desculpa. Talvez, para eu ter uma grande pergunta de pesquisa que eu consiga delimitar mais precisamente, eu consigo pensar em termos de condições de moradia dos imigrantes venezuelanos em Goiânia. E aí a gente pode partir, inclusive, de um mapeamento com assistentes sociais e etc. E a gente pensar nisso tudo. Como é que eles chegam aqui, né? Talvez um grupo focal, mas isso a gente vai falar daqui a pouco, né? Então, nessas grandes questões, a gente tem geralmente 3 grandes tipos. As perguntas exploratórias, as perguntas descritivas e as explanatórias. Exploratórias, descritivas e explanatórias, é isso. A situação de moradia dos imigrantes venezuelanos mudou nos últimos 10 anos, então aqui eu estou fazendo um mapeamento, estou explorando o assunto, né? Se eu fosse descrever, 2 exemplos seriam esses, né? Como que são estruturadas as famílias dos imigrantes venezuelanos, né? Como os imigrantes vieram para Goiânia, como foi esse trajeto? Ou seja, aqui a gente está descrevendo algumas questões desse cenário, né? E a explanatória, ela soma as 2 questões. Ela é um pouco exploratória e um pouco descritiva. Então aqui, por exemplo, eu estou juntando 2 grandes questões e o que eu estou investigando é a relação entre uma coisa e outra, né? Então tem esse grupo de pessoas
que a gente categorizou como imigrantes da Venezuela, né? E a gente vai pensar aqui, identidade cultural e como que eles exercem isso aqui na cidade de Goiânia. Então a gente vai estabelecer 2 grandes eixos a partir de um mesmo grupo, né? De um mesmo público. O que seriam questões ruins? E isso é bom a gente sempre ter em mente, né? Os imigrantes determinar alguma coisa em relação à população que está colaborando com a sua pesquisa, né? Ou seja, não é da nossa conta onde eles devem viver, né? O que a gente quer descobrir é como eles estão vivendo. Então, essas coisas que a gente, através da pesquisa, busca determinar alguma coisa em relação a uma outra pessoa ou um outro grupo, geralmente se volta para uma questão muito ruim de pesquisa, né? Se eu estou falando que os imigrantes vivem em Goiânia, então eu já não preciso pensar em... O município de Goiânia deveria me bastar. Então isso já é uma pergunta que já tem a resposta. Então não faz muito sentido eu gastar meu tempo com isso, né? Os imigrantes venezuelanos e sua residência, né? Aqui a gente tem 2 grandes assuntos que não cabem em um desenvolvimento de um trabalho de graduação, por exemplo. Essa coisa de usar a pesquisa como salvadora do mundo também já não pega bem mais há alguns anos. Então, por exemplo, se você acha que a sua pesquisa vai melhorar a vida de alguém, já está errado, porque a gente não sabe, você já está pressupondo que a sua pesquisa vai ter um benefício claro. E isso a gente não consegue prever. Aliás, as pesquisas ruins geralmente tendem a prever isso e elas são divulgadas por clickbait, Telegram e WhatsApp, né? A situação da vida dos imigrantes piorou, ou seja, aqui você vai ter que fazer todo aquele estudo antes para você descobrir como era a situação antes. Então, se você está fazendo uma escala de melhor para pior ao longo do tempo, talvez você precise voltar para a sua pergunta inicial, né? E aí a gente precisa ter em mente que é importante a gente ter uma questão de pesquisa que seja realmente uma questão e não uma declaração que possa ser respondida. Por exemplo, se a gente já supõe que todo mundo que trabalha com facção é explorado financeiramente, a gente já exclui uma grande quantidade de pessoas que talvez esteja satisfeita, né, com as suas condições. Então a gente não pode já perguntar e responder. E se no decorrer da sua pesquisa aquilo que você imaginava, que claro, pesquisadores e pesquisadoras também têm expectativa, não veio a ser a realidade, lidemos com isso, né? Aqui tem uma listinha de verificação que está no livro do Flick, na página 38, né? Para a gente pensar na formulação dessas questões de pesquisa. Então, se um estudo tem uma questão de pesquisa formulada claramente, você precisa saber um pouquinho sobre a origem, de onde vêm essas questões de pesquisa e o que você quer com elas, né? Então, assim, se naquele almoço de domingo, alguém da sua família perguntar e você se enrolar muito e a pessoa não conseguir entender, significa que você precisa pensar um pouquinho mais sobre essa questão de pesquisa, né? Qual que é o interesse do seu conteúdo, qual que é a sua motivação, a gente está fazendo essa pesquisa para obter o diploma acadêmico e não tem nada de ruim com isso, gente. A gente precisa ter claro se é uma coisa que você quer fazer, resolver, ir embora e nunca mais voltar, beleza, não tem nenhum problema, né? Quantas questões de pesquisa tem o seu estudo? Isso é uma coisa muito engraçada, né? Porque geralmente, quando a gente pensa em um tema de pesquisa, aí a gente vai pensar em tudo que a gente precisa pesquisar sobre isso e a gente acaba se encontrando com 2.000 questões de pesquisa num trabalho que não vai dar tempo de realizar nem em 10 anos, né? Então, a gente precisa pensar uma certa precisão, né? E qual que é a principal questão? Porque, às vezes, alguns assuntos, né? Algumas subquestões vão aparecer, mas aí você pode falar lá na sua pesquisa, olha, eu sei que isso é importante, mas esse não é o escopo do meu trabalho neste momento, né? Tentar pensar se a sua questão pode ser respondida e como poderia ser a resposta. Aqui é a fase da expectativa, né? E como que você pode colocar isso em prática na pesquisa, né? Quem pode proporcionar dados para isso, né? Insights para isso? Com quem que você poderia trabalhar? Autores, autoras, público, comunidade, enfim. As questões são muitas.
Você tem contato com essas pessoas, né? Porque às vezes a gente quer pesquisar alguém que é muito fora do nosso cotidiano. Por exemplo, a gente morar em Goiânia e querer pesquisar estritamente um acervo que fica no Rio de Janeiro, isso talvez possa se tornar um problema, porque tem acervos digitais, mas nem tudo está disponível e nem tudo está disponível com uma qualidade de resolução, tem o tempo de resposta e tudo mais, né? Onde que essas coisas, ou problemas, ou pessoas, você pode encontrar assim, nesse tempo de pesquisa que você tem, né? E que situações podem lhe proporcionar insights para responder às suas questões. Por exemplo, quando a gente está conversando, e isso, felizmente, a gente espero que em breve a gente vai poder fazer, encontros sociais, né, com o pessoal da turma que está estudando temas semelhantes ao nosso, é muito interessante, porque numa conversa informal, às vezes a gente tem uma iluminação, né? Não é à toa que Newton descobriu a gravidade na hora que a maçã caiu na cabeça dele, né? Ou seja, ele estava perdendo o cabelo da cabeça com tudo isso, mas na hora que ele se desligou, a ideia ficou mais clara, né? E essas situações são acessíveis, é uma outra questão. Até que ponto a sua questão de pesquisa está claramente formulada? Quais são as consequências de método para essa questão? Então, aí na hora que a gente formula a questão, a gente precisa pensar, né? Se eu precisar fazer um questionário com 200 pessoas, talvez isso não seja possível de fazer no TCC1, por exemplo. Então, vamos calcular tempo, fazer um planejamento, um cronograma, né? Manter a mente aberta se isso precisar ser adaptado. E, se necessário, como que você formulou essas hipóteses? Aqui seria no caso de alguém de vocês se voltar, né, para uma pesquisa quantitativa. Ou seja, quais são os nossos pontos principais? A gente precisa ter um certo pragmatismo, né, digamos assim. Então, essas questões elas podem ser desenvolvidas a partir de problemas práticos e podem estar enraizadas na sua experiência, né? Pode surgir de problemas pessoais, de necessidades particulares e etc. A gente precisa ter como objetivo resultados que possam ser úteis, né? Representativos ou ligados a subgrupos específicos da sociedade. As questões de pesquisa devem estar teoricamente incorporadas e prontas para serem empiricamente estudadas, né? Acima de tudo, a gente tem que tentar ter uma certa especificidade e foco, porque senão a gente não consegue concluir, né, aquilo que a gente está fazendo. E a pesquisa quantitativa é baseada em hipóteses e testes, basicamente, enquanto que a qualitativa, ela usa essas hipóteses mais como expectativas, né, com uma concepção diferente, e a gente vai por questões, por pergunta, hipóteses de trabalho, e aí a gente vai caminhando através disso. Sobre a leitura e a revisão da literatura, eu preciso ter uma ideia sobre o que já foi publicado sobre o assunto, tanto em português quanto em outros idiomas, né? E às vezes tem alguns autores e autoras que fazem muito sucesso em português, mas que na verdade publicaram esse assunto muito anteriormente nos seus respectivos idiomas maternos, né? Então a gente precisa pensar tema, campo e métodos. Então, o meu tema é uma coisa que faz parte do campo no design de moda, por exemplo, porque aqui a nossa função é pensar em pesquisas que dialoguem com a nossa área de formação, já que é um requisito para que vocês obtenham o diploma em bacharel em design de moda, né? E a questão dos métodos, a gente geralmente tem uma certa constância e é curioso a gente perceber que nem sempre as pessoas que usam métodos semelhantes têm resultados de pesquisas semelhantes, né? Na hora que a gente começa a fazer essa revisão de literatura, a gente fica meio assim extasiado, digamos assim, porque é muita coisa que aparece e tem muita coisa ótima e tem muita coisa médio ótima e tem muita coisa ruim mesmo. E é impossível a gente ler tudo. Então a gente precisa fazer algumas estratégias para pelo menos a gente saber que existe, mas é claro, não dá para você ser especialista em 10 autores ou autoras, em 10 conceitos ou filosofias no período de TCC 1 e 2, né? Então volte nas suas anotações sobre o curso, nos materiais, né, que a gente trabalha nas nossas disciplinas, nas sugestões de literatura.
Ali na ementa, geralmente, a gente tem as referências bibliográficas, que são bons pontos de partida para a gente pensar nisso que forma o corpus, né, da nossa área de atuação. Vai a eventos, assista coisas online, né, a gente tem esse desenvolvimento de atividades online recente, apresentações, e aí você vai identificar o que você, mesmo que seja na introdução, não pode deixar de mencionar, porque faz parte da estrutura, né, do campo de estudo que você está estudando. E o que é literatura nesse sentido, né? Aqui seria preciso a gente voltar lá para a aula sobre fontes online que a gente teve, e por isso eu sugiro que vocês voltem lá no material, porque vai ficar repetitivo e a gente tem mais conteúdo específico sobre métodos para serem desenvolvidos, né? Então a gente precisa ter um pouquinho de contato, sim, com as obras originais. E aí original é aquela coisa, fulana de tal relata os achados em uma pesquisa sobre, né? Ou seja, eu fui direto na pesquisadora. Tem as obras de revisão. Então, por exemplo, a gente encontra muita obra publicada, por exemplo, por assuntos, né? E a gente vê organizadores, mas na verdade cada capítulo se torna um artigo de uma pessoa diferente. Então ali é um apanhado de vários estudos sobre ou algum tema, ou algum assunto, ou alguma pessoa, alguma coisa de relevância, né? E aí a gente tem o que a gente chama de literatura cinzenta, e a gente encontra muito delas. Então tem hora que a gente precisa usar alguma coisa ou outra, mas dentro dessa literatura cinzenta a gente pode se deparar com coisas muito complicadas e que às vezes fogem completamente da realidade, né? Então, às vezes, a gente não consegue encontrar nos nossos assuntos de interesse coisas muito práticas, né, nas fontes bibliográficas atuais. Então, ela pode estar publicada em algum formato impresso, e aí a gente tem alguns relatórios técnicos, pré-impressões, né, documentos de pesquisa, documentos do governo, atas de conferência, análise de publicação de eventos. Então, a gente vai, nesse sentido, também procurar algum suporte nas nossas pesquisas e perguntas, né? Então, a gente considera uma literatura teórica aquela que fala sobre conceitos, definições, teorias, debates, controvérsias, alguma questão indefinida, né? Ou aquilo que ainda não foi estudado. A gente considera uma literatura metodológica aquela que fala sobre abordagens de pesquisa, as tradições e as contradições. Aqui eu já trago alguns exemplos, né? O estudo de caso, o grupo focal e a proposta de projeto. E a literatura empírica, que vem falar sobre o mergulho no meu tema, literalmente, né? O estado das pesquisas na atualidade, quais os métodos têm sido usados, alguma polêmica que eu possa aproveitar como ponto de partida, alguma contradição, alguma sugestão de assunto que precisa ser melhor desenvolvido, mas que a gente tem uma lacuna nisso, né? E aí aqui a gente tem alguns marcos para avaliação dos estudos empíricos existentes, né? Então a gente precisa ter um objetivo claro, ter um propósito e uma motivação, né? Um porquê a gente conduziu esse estudo. A gente precisa sempre voltar para a questão de pesquisa do estudo. A gente precisa examinar e ver a literatura básica que o autor falou, porque às vezes a gente, na ânsia de atender a uma pergunta, a gente ignora todas as posições que são contrárias a elas, né? Ou conflituosas, digamos, né? Quais as concepções, né, aplicadas ao estudo? Ela se ajusta à questão de pesquisa que você formulou? De que forma a amostragem foi aplicada? Ela foi adequada aos seus objetivos? Então a gente precisa sempre estar se voltando para aquilo que a gente já fez, né? Para que a coisa seja coerente. Quais os métodos de coleta de dados? Até que ponto você levou em conta a ética, né, no seu processo de pesquisa? A gente precisa informar, e quem colaborar com a nossa pesquisa precisa estar tanto bem satisfeito em termos de informação e protegido em termos de dados, né? Quais os métodos você aplicou, como que você os usou, né? Como que foi essa coisa que você pensou que fosse ser assim, mas na trajetória você precisou adaptar? Quais as coisas que você consegue se ajustar à medida que você vai caminhando? Quais abordagens e critérios os pesquisadores aplicaram para avaliar suas próprias maneiras de perceber? E vejam que isso é uma coisa recente, né?
A gente tem até a década de 70 muitas questões bastante conflituosas em ética sobre pesquisa. Quais os resultados foram obtidos, discutidos e como eles foram classificados mediante os estudos que já existem, né? E o estudo define a sua área de validade, ele aborda, né, aquilo que é o meu foco e até onde eu vou, os meus limites, e como que eu proporciono que isso seja retorne como benefício para a sociedade, né? A gente vai começar a abordar essa questão sobre o plágio, mas a gente volta mais detalhadamente sobre ela na aula sobre ética em pesquisa. E o que seria? Plágio é copiar o trabalho de outra pessoa sem citar. Ou seja, pode ser tanto a ideia, quanto formulações, quanto a frase inteira, né? Misturar os seus próprios argumentos com as ideias e palavras de outras pessoas, sem se referir a elas, também é plágio. Você está ali dando uma disfarçada, mas não deixa de ser plágio, né? E parafrasear as formulações de outros autores também, sem se referir a elas, também é plágio. Ou seja, você pode mudar alguma palavra, mas a gente precisa se referenciar. E em muitos momentos a gente acaba cometendo um plágio involuntário na dificuldade dos usos das normas. Então eu sempre sugiro que vocês voltem, né, no treinamento sobre a BNT. O esquecimento, né? Você anota uma coisa ali, deixa, e na hora que você volta para continuar o texto, você se esquece. A coisa do autoplágio, né? Ou seja, quando a gente vai escrever um artigo, a gente precisa explicar que às vezes esse assunto já foi publicado em outro artigo, mas em que medida esse artigo se diferencia do outro, né? Mas também a gente ficar se citando o tempo inteiro no nosso próprio trabalho é meio complicado, né? Tente listar as referências ao longo do processo. Existem softwares para isso, por exemplo, na UFG a gente usa o Mendeley gratuitamente, mas às vezes a gente se esquece. Então, tenha sempre à mão alguma coisa, nem que seja o bloco de notas do celular, para se fazer isso, né? E estabeleça um critério e siga, porque se você ficar mudando de postura toda hora, muda também o corpus da coleta de dados e principalmente a maneira como você vai ter que citar esse trabalho, né? E sempre quando você vai fazer uma argumentação forte, é preciso que você tenha uma sustentação. E principalmente, não confie em um único autor ou uma única autora. A gente precisa acompanhar aquele processo ali, né, da revisão de literatura e do campo de estudo. Então a gente precisa se preocupar com, claro, os clássicos da área, mas a gente precisa também buscar uma revisão de literatura mais atual, conexão com o nosso tema de estudo. Não adianta eu ficar usando muitas firulas literárias se isso não vai contribuir, né, para o meu estudo. Você está sistematizando esse processo, o seu trabalho, a sua literatura, ela te dá suporte, porque esse é o objetivo, né, para as suas teorias, para os seus conceitos. Ela é baseada nos estudos mais importantes do seu campo de pesquisa e ela contribui para o seu tema. Como você documentou e onde você buscou a literatura? Lembre-se que lá no final você vai precisar ter todos esses dados completos, né? E ao longo do texto a gente vai citando de acordo com as normas. Qual a sua questão e concepção de pesquisa e como que a revisão de literatura contribuiu para isso, né? Seu trabalho é consistente? Porque você apresentar uma revisão de literatura X e falar sobre Y durante o restante do trabalho, uma coisa não está conectada com a outra, né? E sempre lembrar que a gente precisa também tentar ser objetivo para que essa literatura contribua com o nosso texto, que a gente é o autor do nosso próprio texto, né? E sempre cuidar com a questão do plágio também, né? Então a gente vem buscar e analisar a literatura existente e vamos também basear os nossos pontos no processo de pesquisa em que o uso da literatura pode ser útil e necessário, e aquele lugar em que você já é substanciado, já tendo o suporte desse corpus teórico, a gente vai desse suporte de publicações de literatura, a gente vai conseguir caminhar no meu tema, no meu interesse, né? Agora a gente chega pro finalzinho da videoaula de hoje, né? E a gente vem com a questão do panorama e do planejamento. Então, se eu quero fazer uma pesquisa quantitativa, muito possivelmente eu vou desenvolver uma progressão linear do meu processo, né? Um passo vai seguir o outro numa sequência.
E se eu vou fazer uma pesquisa qualitativa, eu tenho etapas que se interligam, mas a cada passo que eu dou, eu preciso checar como que isso funcionou, alinhar os passos para a pesquisa ficar sempre coerente, né? Quando a gente tem uma pesquisa muito padronizada, a gente tem cerca de 19 passos, né? No nosso caso, a gente vai meio que encerrar a nossa disciplina a partir da escolha dos métodos, né? Então, muitas das coisas que vêm depois a gente vai deixar para fazer na disciplina de trabalho de conclusão 1. Agora, durante o mês de março, nós vamos selecionar um problema, buscar um pouquinho de literatura, formular a questão central da pesquisa, formular uma hipótese, né, no caso da pesquisa quantitativa, ou uma questão mesmo. Vamos pensar em como isso pode ser operacionalizado e desenvolver um plano para o desenvolvimento ou concepção da pesquisa, né? Aqui a gente vai pensar em uma amostragem que, claro, ela é um pré-projeto e depois a gente vai ver se isso vai funcionar ali na fase de desenvolvimento, e vamos indicar alguns dos métodos apropriados, né? Quando a gente vai fazer uma pesquisa qualitativa, muito possivelmente a gente não tem um processo de pesquisa tão linearzinho quanto no caso da quantitativa, né? A gente tem tudo isso que a gente constrói como nosso conhecimento, e aí a partir disso, a gente vai coletar, comparar, fazer a questão, compara mais um pouco, interpreta, compara mais um pouco, né? A gente vai situar isso tudo e a coisa vai e volta em muitos momentos. A gente vê que a amostragem, ela vem dessa interpretação para coleta, da interpretação para o caso, né? A gente vai comparar o tempo inteiro e a gente finaliza com essa argumentação, né? O que você está trazendo? Isso a gente precisa falar com muita clareza, né? Um modelinho para uma estrutura mais completa seria basicamente esse, né? A gente parte da introdução, vai para o problema central da pesquisa, ali a gente vai encontrar a literatura, os problemas, né? As lacunas que existem, o interesse, qual que é o meu propósito, quais são as minhas questões, as minhas perguntas, como que eu vou construir esse método e esse procedimento, né? Por que essa característica da pesquisa que eu estou usando, ela é apropriada para minha pergunta? Que estratégia eu vou usar? Como que eu vou coletar esses dados, né? Como que é essa concepção, né? Eu quero uma representação, eu quero uma comparação, eu quero uma interpretação. Como que eu vou analisar isso depois e como que eu vou pensar fazer essa avaliação da qualidade da minha pesquisa. Como que essa coisa da ética vai funcionar, né? Como que eu estou pensando isso, quais os resultados eu espero. Depois, lá nas considerações finais, né, você vai voltar nesses resultados esperados, vai falar aqueles que você de fato conseguiu e aquilo que era totalmente inadequado, né, para esse momento. Qual que é a significância, a relevância e as implicações práticas do seu estudo. E muitas dessas coisas, elas vão se alterar entre essa proposta de pesquisa e a pesquisa realizada lá no final, né? A gente vai pensar na sua própria experiência, num cronograma e para pesquisas que envolvem financiamento, tanto público quanto privado, a gente precisa ter orçamentos também, né? O que geralmente não é o caso nas pesquisas de trabalho de conclusão de um curso. As referências que a gente usou hoje são basicamente essas duas, né? Então a gente repetiu a exaustão, o IFLIC, e a gente usou como exemplo The Managed Heart, a pesquisa da Rothschild. A gente se vê na próxima aula. Até breve e tchau, tchau.